Bom dia, hoje dia 10 de dezembro de 2025. Espero que você esteja bem, como bem esteja a sua família. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 11, no versículo 6. Diz assim: O Senhor me disse, proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos desta aliança e cumpram-nos. Desde a época que tirei seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, ao contrário, seguiram os seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre ele todas as maldições dessa aliança, que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Viu? Então deixa eu explicar um negócio para vocês. Primeiro, o que é uma aliança? Então, aliança é uma convenção. E são elementos da aliança, juramentos mútuos, colaboração. O casamento é um exemplo legal de aliança. As guerras entre reis eram exemplos legais de aliança. Assim, vamos fazer uma aliança, vamos. Até onde nós vamos? Até a morte. Com o que você entra na aliança? Eu entro com 150 mil cavalos e 150 mil soldados. Eu entro com lanças. Então, os termos da aliança são bem postos, tá? E as consequências da quebra da aliança também são bem postos. Isso entendido, o que é uma aliança, vocês vão entender assim que a Bíblia Adão quebrou a aliança, teve consequências. Depois Deus fez aliança com Noé. Daí Deus fez aliança com Moisés. Deus fez aliança com Davi. E nós estamos vivendo na aliança nova, né? A aliança de Jesus Cristo, do sangue dele. Esse pessoal aqui, eles ainda viviam nos termos da aliança da lei de Moisés. E a aliança da lei de Moisés, ela diz assim: se vocês obedecerem, vai acontecer isso, 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 isso e aquilo. Se vocês desobedecerem, isso, 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 isso e aquilo. Então aqui ele explica bem certinho, né? Explica bem certinho. Vocês não quiseram me ouvir, não seguiram a nossa aliança, seguiram os seus corações duros e maus, daí vieram as maldições. Bom, Jesus fala assim: está vindo o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Bom, foi entregue para o diabo uma autoridade sobre esse mundo, desde Adão. Adão pecou e tal, então o inimigo tem uma autoridade e ele leva o ser humano para vários caminhos que são diferentes do caminho da palavra de Deus. Isso é fácil de entender, né? E é cultural. Bom, quem está em aliança com o diabo, sabendo ou não sabendo, porque, gente, vocês têm que entender o seguinte: tem uma coisa que é muito injusta na vida, mas é assim. Então, para você fazer uma aliança com Deus, você tem que abrir tua boca e dizer assim: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Mas tem que confessar com a tua boca e crer no teu coração, conscientemente. A adoração para o diabo não é assim. A adoração para o diabo, ele aceita a adoração enganosa. Então ele põe lá uma estátua, o caboclo está lá venerando uma determinada estátua lá, ou um cantor de rock, ou sei lá, um produto qualquer, um ídolo. E ele não sabe que por trás daquilo ali tem uma adoração implícita. Então o diabo aceita essa adoração falsa, né? E a aliança com Jesus, ela não pode ser disfarçada. Ela só tem uma maneira de ser feita, né? Por exemplo, o caboclo está tomando um uísque lá. Às vezes ele está fazendo uma baita de uma aliança com o diabo, ali, uma adoração, bebendo aquele uísque lá. E de fato, né, depois que ele toma um tanto daquele uísque, ele briga, ele vai para lugares onde ele não devia, ele passa com o carro em cima dos outros.
ele transgride a lei dirigindo bêbado. Então não tem coisa certa nisso, né? Vocês veem que é uma aliança bem clara com o inimigo. Mas o cara não sabe disso, que eu não estou tomando meu whisky, bebendo socialmente, não é assim. Né? Não é assim. Então, bom, mas eu expliquei para vocês o que é uma aliança. E expliquei quais são as consequências da quebra da aliança. Tá? Agora, o que nós temos de bom e de ruim na aliança com Jesus Cristo, no sentido de ter bênçãos? O teu sangue pagou pelo meu pecado, o teu sangue limpou a minha ficha corrida lá, a minha capivara, e agora eu estou livre para te seguir. Ok, então essa é uma parte boa. A parte melhor é que você fica livre dos teus pecados para você poder seguir sem peso nas costas, né? Para servir a Jesus. Nenhuma acusação pode ser feita contra você. Porque se alguém diz assim, eu te conheço lá no passado, diz sim, é uma antiga criatura, né? Uma criatura que já não existe mais, tá? Uma criatura lavada agora pelo sangue de Jesus, tá? Muito bem, é assim que funciona o negócio, para vocês entenderem. Ele tomou aquela promissória que estava escrito marco, com todos os meus pecados, minhas falhas lá, da mão do inimigo, pagou com o sangue dele, pela minha existência, e cravou na cruz aquela promissória. É bem simples. Você tem um amigo que você gosta muito, sabe que ele está devendo R$300 no posto de gasolina, lá não consegue pagar, estão falando mal dele e tal. Você diz, puta, eu gosto desse cara me ajudou e tal. Você passa no posto e diz assim, viu, quanto que o fulano está devendo? 300, tá aqui, teu 300, me dá a promissória dele para mim. Viu, morreu a conta, é simples. Tá? Você quitou a conta dele, é assim que funciona. Pegou a promissória, o cara não deve mais nada lá. Tá bom? Agora, se ele voltar lá e fizer outra conta, aí é problema dele, né? Aí você não pode estar, só se você for pagando sempre, mas no nosso caso aqui não funciona assim. Jesus pagou uma vez pelos nossos pecados. Quando o sujeito aceita Jesus, tá? E começa a pecar debaixo da lei, tá? E quem não é hebreu, Marco, quem não está debaixo daquela aliança, viu? Daí tá na unha do diabo, né? Aí tá na consequência da sua consciência, das suas consequências. Mas o que acontece com isso que eu digo para vocês? Mas o cara passa a vida inteira adorando o diabo e não sabe. E se você falar para ele que estava adorando o diabo, ele diz que não, eu não. Pois é, mas estava, né? Estava fazendo coisas que se referem ao diabo. Por exemplo, eu já contei para vocês e volto a falar. Por isso, cuidado com pessoas que falam muito a respeito da palavra de Deus e tal. Vejam os frutos. Jesus fala assim, pelos seus frutos os conhecereis, tá? Então, vamos dizer assim, Jesus xingou os fariseus de filhos do diabo. Diz que eles eram filhos do diabo porque eles eram mentirosos. E o diabo era mentiroso desde o começo e não se firmava na verdade. Então, quando eles mentiam, eles estavam fazendo a vontade do pai deles, que era o diabo. Muito claro, minha gente, isso me assustou muito. Eu me achava um bom cidadão, mas eu mentia barbaridade. Falei, não. Eu falei pra vocês, ali colaborou muito para o começo da minha conversão. Eu falei, preciso largar desse troço. Né? Lembra daquela palavra? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que você tem que fazer? Você tem que pegar e conhecer a verdade para ser discípulo de Jesus, né? Aí você passa a agir como ele. Agora, se você pegar e conhecer a verdade e continuar mentindo, aí um abraço para você, sabe? Sinto muito que aí não tem o que você possa fazer por você. Mas, voltando ao assunto aqui, para vocês verem o quanto que esse negócio de aliança, ele é grave e ele é sério, quanto que Deus leva a sério isso, né? Negócio assim. Então, hoje nós temos a nova aliança, a aliança do sangue de Jesus. Ok, você pode entrar nela e eu também, tá? Aliás, nós já entramos, né? Eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador lá em 1999 e tô firme aqui, espero ser que nem a mulher do piolho, né? Quero, se me tamparem a boca, eu quero morrer assim, ó, né? Quero ir declarando essa palavra até o último dia da minha vida. O que me é lícito aproveitar, eu continuo aproveitando. Eu faço sempre uma analogia para vocês assim, do fundido de morango da Cacau Show, né? Maravilhoso.
lícito, né? Eu posso fazer. Descer para o Jordão de moto, eu amo. Estar com os cachorros, eu amo. Estar com a minha família, eu amo. Comer churrasco, viu? Tudo isso eu posso fazer. O que eu não posso fazer? Não posso mentir, não posso matar, não posso adulterar, não posso lograr os outros. Dane-se, isso é lixo. Paulo fala assim, sabe? Paulo fala que depois que ele conheceu a verdade, aquelas coisas que ele fazia para trás lá dos fariseus, ele teve como esterco. E medite sobre isso, sobre essa questão da aliança. É fácil de entender, difícil de fazer, mas para entender não é tão difícil, principalmente se tiver alguém que explique. Mas aliança é isso, aliança é um conjunto de obrigações e de direitos recíprocos, onde você vai entrar numa aliança, você recebe os benefícios dessa aliança e você tem obrigações também, como eu. E por isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, lendo o profeta Jeremias e conversando sobre isso nesse dia que venta bastante. Mais um dia muito gostoso e tomara que seja muito abençoado para você e para sua casa. Deus te abençoe muito.